A vontade divina, o bem supremo e o centro de tudo. Segundo os escritos do Livro do Céu, pela serva de Deus Luísa Picarreta. A essência da vontade divina. A vontade divina, a vida da divindade. Nos 36 volumes do Livro do Céu, a vontade divina é apresentada não como uma ideia abstrata ou uma faculdade entre outras, mas como a própria vida de Deus, o centro em torno do qual giram todos os seus atributos. Na eternidade, antes de toda a criação, a vontade divina é o ato único e eterno, que mantém a unidade perfeita entre as três pessoas divinas. Ela é o Fiat eterno, que gera, ama e comunica. É o princípio de vida, de ordem e de comunicação no seio da Trindade. Por isso, a vontade divina não é apenas algo que Deus possui, mas aquilo que Deus é. É sua essência atuante, o ar que ele respira, o pulsar do seu coração. Todos os demais atributos, amor, sabedoria, poder, justiça, misericórdia, bondade e imutabilidade, são manifestações harmônicas dessa vontade única e eterna. Luísa descreve que todos os atributos divinos formam o cortejo da vontade divina. Eles a circundam, a defendem e se manifestam através dela. Onde a vontade está, ali também estão o amor e o poder. Onde a vontade reina, reina a sabedoria. Onde a vontade é vivida, manifesta-se a misericórdia. Assim, o atributo fundamental de onde todos os outros brotam e a que todos retornam é a vontade divina. Ela é a essência do próprio Deus, a fonte de toda a criação e o fim supremo de todas as criaturas. A alma humana foi criada para viver dentro dessa vontade, respirando nela, movendo-se nela e tendo nela a sua alegria. Essa é a plenitude da vida espiritual e o cumprimento do pedido de Cristo na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade divina é o verdadeiro céu da terra, da alma, o lugar onde Deus e a criatura vivem em perfeita harmonia e comunhão. A vontade divina e a criação. Tudo o que existe, visível e invisível, procede de um só ato, o Fiat Criador. Cada realidade criada é uma expressão particular da vontade divina, uma pequena saída de Deus que reflete algo da sua beleza, poder e bondade. No relato da criação, as palavras "E Deus disse, faça-se" repetem-se como um refrão sagrado. Cada faça-se é um ato de vontade que traz à existência uma realidade nova. O universo inteiro é o eco visível do eterno Fiat divino. A vontade divina, portanto, é a fonte criadora e sustentadora de tudo. Sem o contínuo impulso do seu faça-se, toda a criação voltaria ao nada. A vontade não apenas criou, mas mantém tudo em ser. É a respiração do cosmos. No centro dessa criação, Deus colocou o homem, feito à sua imagem e semelhança. O homem foi criado para ser o rei da criação, o mediador entre o céu e a terra. Sua grandeza estava em viver unido à vontade divina, isto é, em deixar que a vontade de Deus fosse a sua própria vontade. Enquanto Adão viveu nessa harmonia, tudo na criação lhe obedecia. Os elementos, os animais, o tempo e até o seu próprio corpo estavam em ordem, porque ele estava unido à ordem suprema,
que é a vontade de Deus. Quando a criatura rompeu com essa vontade, a harmonia universal se desfez. O homem perdeu o domínio sobre si e sobre a natureza. O caos entrou no mundo. A separação da vontade humana e da vontade divina é a raiz de todos os males. Por isso, a obra redentora de Cristo tem como meta não apenas o perdão do pecado, mas a restauração da união entre as duas vontades, a humana e a divina. O fiat da criação, o fiat da redenção e o fiat da santificação formam um só movimento de amor destinado a conduzir novamente a humanidade à plena comunhão com a vontade do seu Criador. A vontade divina e a finalidade do homem. A criatura humana não foi criada para viver por si mesma, mas para ser morada viva da vontade divina. A finalidade da vida do homem é participar da própria vida de Deus, e essa participação se dá através da vontade. Jesus explica que viver na vontade de Deus não significa apenas obedecer aos mandamentos ou conformar-se às suas ordens externas, mas viver de modo que a vontade divina se torne o princípio interior de cada ato, pensamento e desejo. Essa é a forma suprema de santidade. Deixar que Deus viva e atua em nós com sua própria vontade. A alma que vive assim não se limita a fazer o bem. Ela permite que o próprio Deus o faça nela. Tudo em sua vida, até o menor gesto, adquire um valor divino e eterno, porque é animado pelo mesmo princípio que anima os atos de Deus. Viver na vontade divina é, portanto, a realização plena da criação. É o retorno da alma à sua origem e destino, a união total com o Criador. Por isso, Jesus ensina a Luísa que o verdadeiro pecado original foi um ato de vontade própria. O homem quis existir e agir fora da vontade divina. Toda a história da salvação é então o caminho de volta, o processo pelo qual Deus reconduz a criatura ao seio da sua vontade. Quando essa união se consuma, cumpre-se o plano divino, que Deus seja tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15, 28. Assim, a finalidade do homem não é apenas fazer a vontade de Deus, mas viver dentro dela. Nesse estado, a criatura torna-se o reflexo perfeito do Criador, e a terra começa a semelhar-se ao céu. O reino da vontade divina começa a reinar nas almas. Os atributos divinos na vontade eterna. O amor divino. O amor divino não é um sentimento, mas um ato de vontade, contínuo e criador. Deus não ama por necessidade ou carência, mas porque o seu ser é amor. E esse amor é ativo. Quer comunicar-se, dar-se, expandir-se. O amor é o coração da vontade divina. Tudo que a vontade realiza é um ato de amor. E tudo o que o amor deseja é ordenado pela vontade. Esses dois atributos são, na verdade, inseparáveis, duas faces de uma única realidade divina. Nos escritos de Luísa, o amor de Deus aparece como uma plenitude que transborda. Deus sente uma necessidade de amar. Não uma falta, mas um excesso. E movido por esse amor, cria o homem para ter a quem amar e de quem ser amado. Quando as criaturas recusam seu amor, ele busca almas dispostas a amá-lo em lugar delas, para saciar sua sede de amor. Por isso, o amor divino se faz presente e operante na alma que vive em sua vontade. Ele ama o Pai através dessa alma e ama as criaturas através dela.
Assim, o amor divino não é apenas o primeiro impulso da criação, mas o movimento contínuo que sustenta o universo e atrai todas as coisas de volta a Deus. A sabedoria divina. A sabedoria divina é o atributo que ordena o amor. Enquanto o amor deseja dar tudo, a sabedoria estabelece a ordem, o tempo, o modo e a medida desse dom. Nos escritos de Luísa, a sabedoria aparece como a arquiteta da criação. Ela planejou desde a eternidade a ordem dos céus, o curso das estações e, sobretudo, o desígnio da redenção e da futura vinda do reino da vontade divina na terra. A sabedoria é também o atributo que responde ao porquê, ou melhor, o para quê das provações e dos sofrimentos. Muitos dos desígnios de Deus são incompreensíveis à mente humana. No entanto, tudo é regulado pela sabedoria que dirige o amor. Nada é inútil, nada é casual. Tudo concorre para a realização do reino da vontade divina. Quando a alma se entrega plenamente à vontade de Deus, ela é conduzida pela sabedoria divina a participar desse plano eterno, mesmo sem entender cada detalhe. É a sabedoria que transforma o sofrimento em purificação, a obscuridade em luz e o silêncio de Deus em maturação interior. Por isso, a sabedoria divina é a mão invisível que mantém em ordem o amor e todas as obras divinas. O poder divino. O poder divino, ou onipotência, é o braço executor da vontade e do amor. Deus é todo-poderoso, porque nada pode resistir à sua vontade. O poder divino não é um atributo isolado, mas servo fiel do amor e da vontade. Onde a vontade quer agir, o poder realiza. Ele é o instrumento que traz à existência o que o amor deseja e o que a sabedoria planejou. É esse poder que sustenta continuamente todas as coisas criadas. Sem o seu fiat incessante, o universo voltaria ao nada. Contudo, Luísa ressalta que o poder divino não se manifesta apenas em milagres ou grandes efeitos exteriores, mas de modo ainda mais sublime em sustentar a alma no sofrimento, mantendo-a unida à vontade de Deus, quando tudo parece perdido. Assim, o verdadeiro poder de Deus não se mede por espetáculos visíveis, mas por sua capacidade de tornar forte o fraco e firme o vacilante, infundindo constância e paz naqueles que o amam e se abandonam à sua vontade. O poder divino é, portanto, o instrumento silencioso da vontade eterna, que realiza tudo o que ela quer, tanto na criação quanto nas almas. A justiça divina. A justiça divina, segundo Luísa Picarreta, não é, em primeiro lugar, a justiça punitiva dos homens, mas uma justiça de amor. Ela é o atributo que exige que o bem da criatura seja realizado plenamente. A maior injustiça, portanto, não é o pecado em si mesmo, mas a vida fora da vontade de Deus, pois priva a criatura do seu bem supremo. Por isso, a justiça divina clama pela vinda do reino da vontade divina na terra. Quando o homem vive separado de Deus, a justiça se manifesta, permitindo que sofra as consequências da sua desordem, para que volte à ordem do amor. Mas, quando a alma vive na vontade divina, a justiça não tem mais nada a exigir e se transforma em misericórdia, abençoando e protegendo essa alma. Assim, a justiça não é inimiga da misericórdia. Ambas são expressões complementares da mesma vontade amorosa de Deus, que tudo ordena para o bem. A misericórdia divina. A misericórdia divina é o rosto terno e compassivo da vontade eterna. Ela é o amor que se inclina sobre a miséria, o perdão que restaura
e o poder que cura. A misericórdia é apresentada no livro do céu como a vontade divina em ação diante da criatura caída. Diante do pecado, Deus não se retira em cólera, mas avança com um plano ainda mais grandioso de amor. A misericórdia é, assim, o movimento da vontade divina que repara e reconstrói. Ela manifesta-se através de três grandes fiates, que são também as três maiores obras de Deus. O fiat da criação, misericórdia que dá a existência. O fiat da redenção, misericórdia que perdoa e restaura. O fiat da santificação, misericórdia que diviniza, tornando a criatura uma com Deus. Este último é, segundo Luísa, o mais sublime. É a misericórdia das misericórdias, porque não apenas perdoa, mas restitui ao homem a sua condição original e o faz participar da própria vida divina. Na alma que vive na vontade divina, a misericórdia não é apenas recebida, é também comunicada. Ela se torna um canal de misericórdia para o mundo, porque Deus encontra nela um espaço para derramar suas graças sobre toda a humanidade. A misericórdia é, pois, a forma suprema do amor e o ápice da vontade divina em ação. A bondade e a imutabilidade divina. A bondade divina é o impulso generoso que leva Deus a comunicar-se, a dar-se e a sustentar a criação, mesmo quando ela o rejeita. É a qualidade inesgotável que move o Criador a criar sempre novas oportunidades de salvação, de reconciliação e de santidade. Deus não se cansa de oferecer o bem. Sua bondade é transbordante, sem arrependimento nem retração. Ela é a fonte de todas as suas obras para com as criaturas e a mãe de todas as suas misericórdias. Unida à bondade está a imutabilidade. Deus não muda, não se contradiz, nem volta atrás em seus desígnios. O plano da criação, da redenção e da vinda do reino da sua vontade é eterno e irrevogável. Essa firmeza divina é fonte de segurança e de paz para a alma que vive na vontade de Deus. Ela sabe que repousa sobre a rocha inabalável, a vontade eterna que jamais se altera. Assim, bondade e imutabilidade formam o selo final dos atributos divinos. Elas garantem que o amor de Deus é constante e que seu propósito de fazer reinar sua vontade na terra jamais será frustrada. Misericórdia das misericórdias. A vontade amorosa em ação. Os três fiates da misericórdia. No livro do céu, a misericórdia divina é entendida como a própria vontade de Deus em movimento, diante da criatura caída. Enquanto a vontade é o princípio criador e soberano, a misericórdia é o modo como essa vontade se inclina para restaurar, perdoar e divinizar. A misericórdia se manifesta, portanto, como uma história de três grandes fiates, três atos sucessivos de amor criador e redentor que compõem a economia da salvação. Primeiro, o fiat da criação. Foi o primeiro grande ato de misericórdia, o dom gratuito da existência. Deus, movido por amor, chamou do nada todas as coisas, e especialmente o homem. Criar é o primeiro gesto de bondade e misericórdia, pois é dar à vida aquilo que nada era. Segundo, o fiat da redenção. Quando o homem rompeu com a vontade divina, Deus não o abandonou. Em sua infinita misericórdia, enviou o Filho, o Verbo feito carne, para restaurar o que fora perdido. A encarnação, a paixão e a morte de Jesus são o segundo grande fiat.
o ato da misericórdia que perdoa, resgata e abre novamente as portas do céu. Terceiro, o fiat da santificação. Este é o auge da misericórdia divina. Não se trata apenas de perdoar, mas de restaurar o homem ao seu estado original, unindo novamente a vontade humana à vontade divina. Jesus revelou a Luísa que este é o fiat definitivo, o da vontade reinando nas criaturas, fazendo-as viver como Adão antes da queda. Essa é a misericórdia das misericórdias, pois não apenas repara, mas transforma a criatura em participante da própria vida de Deus. A justiça e a misericórdia reconciliadas. A justiça e a misericórdia não se opõem. São dois aspectos da mesma vontade divina. A justiça é a exigência de que o bem da criatura seja realizado. A misericórdia é o meio pelo qual esse bem é restaurado quando perdido. Quando a criatura vive fora da vontade de Deus, a justiça exige reparação, porque o homem está privado do seu verdadeiro bem. Mas, em vez de castigar, Deus age pela misericórdia. Ele restaura a ordem perdida através da redenção e, de modo mais pleno, pela santificação da vontade humana. Assim, o que a justiça exige, a misericórdia cumpre. A justiça quer que o homem viva no bem. A misericórdia faz com que esse bem volte a habitar na alma. Nos escritos, essa relação é explicada por Jesus a Luísa com a imagem de um médico e um paciente. A justiça é o diagnóstico verdadeiro da doença, o pecado. E a misericórdia é o remédio e a cura que restabelecem a saúde da alma. Portanto, justiça e misericórdia são duas operações harmoniosas da mesma vontade divina, voltadas ao mesmo fim, a restauração plena da criatura em Deus. A pedagogia divina. Da alma vítima à filha da divina vontade. A espiritualidade de Luísa Picarreta revela uma progressão, uma verdadeira pedagogia divina que conduz da reparação à união. Ela mesma viveu esse caminho, passando de alma vítima à filha da divina vontade. Fase da alma vítima. No início de sua vida mística, Luísa compreendia sua missão em termos de expiação. Jesus mostrava-lhe as consequências dos pecados do mundo e pedia que se oferecesse como vítima para aplicar a justiça divina. Ela aceitava, sofrendo e orando, para deter castigos e reparar ofensas. Era uma etapa de aprendizado, uma forma de fazê-la compreender a gravidade do pecado e a santidade da vontade de Deus. A transição. Após muitos anos, Jesus a leva a uma nova compreensão, a de que a reparação por si só não basta. Expiação trata os efeitos do mal, mas não sua causa. A causa de todo mal é a vontade humana separada da vontade de Deus. Por isso, Jesus lhe revela o chamado supremo. Não apenas sofrer pelos pecados, mas viver unida à vontade divina, tornando-se instrumento de sua restauração no mundo. A filha da divina vontade. Nesse novo estado, Luísa deixa de agir como quem suplica aplacar a justiça e passa a viver dentro da própria vontade, que é a fonte de toda a ordem. Sua missão já não é deter castigos, mas fazer vir o reino da vontade divina. Em sua alma, a justiça é plenamente satisfeita, pois não há mais oposição entre a criatura e o Criador. A vontade humana é absorvida pela vontade divina. A alma, então, torna-se o que Jesus chama de filha da minha vontade. Não apenas obediente, mas transformada, vivendo da própria vida de Deus. Essa transição expressa o amadurecimento da fé, do temor à confiança, da reparação à comunhão, da obediência à participação.
É o ponto culminante da pedagogia divina. A alma passa de súdita da justiça a colaboradora da misericórdia. A justiça e os castigos como consequência do pecado. Os castigos descritos por Jesus em suas visões não devem ser entendidos como vinganças de um Deus irado, mas como consequências naturais e corretivas que corretivas da ruptura da humanidade com a vontade divina. O pecado é uma desordem que viola a lei da vida. Assim como o corpo sofre quando se violam suas leis biológicas, também a criação sofre quando a vontade humana se separa da vontade de Deus. As guerras, as doenças e os desastres, portanto, são manifestações da desordem introduzida pelo pecado. São sintomas da vontade própria que governa o mundo. A justiça divina permite que essas consequências se manifestem não para destruir, mas para corrigir e despertar as consciências, chamando a humanidade de volta à ordem divina. Nos escritos, Jesus mostra a Luísa que essas purificações são permitidas até que o homem aprenda a reconhecer o seu verdadeiro mal, a vontade própria. A solução definitiva não está em impedir os castigos, mas em fechar a fonte deles, que é a separação da criatura da vontade criadora. Assim, o verdadeiro remédio não é apenas a reparação, mas a restauração da vontade divina no coração humano. Quando esse reino for reestabelecido, cessarão as causas dos castigos e a justiça se transformará em plena misericórdia. O cumprimento da misericórdia, o reino da divina vontade. A meta de toda ação divina, na criação, na redenção e na santificação, é o reino da vontade divina. Este reino é a realização da oração de Jesus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Este reino será o cumprimento supremo da misericórdia, pois restaurará o estado original do homem, fazendo da terra um reflexo do céu. Nesse reino, a vontade de Deus não será apenas conhecida, mas vivida. Não será apenas feita, mas amada e compartilhada. E a criatura, em vez de apenas obedecer, viverá unida à vontade de seu Criador. A redenção foi o remédio. O reino da divina vontade é a cura plena. A redenção perdoou o pecado. O reino extingue sua causa. Por isso, Jesus chama esta obra final de misericórdia das misericórdias. É a graça que não apenas salva, mas diviniza. A história da salvação atinge assim o seu termo. A humanidade reencontra a ordem, a paz e a comunhão que possuía no Éden. E Deus, enfim, vê realizado o desígnio de seu amor eterno, viver e reinar nas criaturas. O reino da vontade divina. A restauração da ordem da criação. A criação é apresentada como uma ordem de amor emanada do Fiat Eterno. Antes do tempo, no seio da Santíssima Trindade, existia um único ato, a vontade divina, que unia o Pai e o Filho e o Espírito Santo em perfeita harmonia. Desse ato eterno brotaram todas as obras ad extra, isto é, fora de Deus, de modo que toda a criação visível e invisível é expressão e extensão desse único Fiat. A ordem da criação segue um desígnio hierárquico. Primeiro Deus, a vontade incriada e princípio de toda a vida. Segundo o homem, criado para ser imagem viva e mediador entre o céu e a terra. Terceiro, a criação material, feita para servir ao homem unido à vontade divina. A criação dos anjos. Os anjos foram os primeiros seres criados, chamados a viver totalmente imersos na vontade de Deus. Mas a rebelião de Lúcifer, o não serviam, não servirei, foi o primeiro ato de vontade própria, fora da vontade divina,
rompendo a ordem do céu e criando um vazio no coro da adoração. A criação do homem. O homem foi criado para preencher esse vazio e ser o rei da criação visível. Em Adão, a vontade humana estava perfeitamente unida à vontade divina. Sua mente, coração e corpo eram ordenados e toda a natureza lhe obedecia. A sua missão era representar Deus no mundo material e devolver-lhe em louvor e amor todas as coisas criadas. A queda e a ruptura da ordem. O pecado original foi um ato de vontade própria. O homem escolheu agir por si, fora da vontade divina. Com isso, rompeu-se a harmonia entre o céu e a terra. A criação antes submissa tornou-se rebelde à natureza que refletia o paraíso. Passou a manifestar o sofrimento e a morte. A obra da restauração. Toda a história da salvação é, segundo Luísa, o caminho de volta à ordem perdida. Jesus Cristo, o novo Adão, veio para refazer em si a união perfeita da vontade humana com a vontade divina. E Maria, a nova Eva, colaborou plenamente nessa restauração, pronunciando Fiat, que fez descer à terra o Verbo eterno. A obra de Deus não se encerra com a redenção. A redenção foi o meio, a meta e a santificação universal, a plena restauração do reino da vontade divina nas almas. Esse reino é o retorno da humanidade ao estado de paz e harmonia do Éden, quando a vontade do homem será novamente uma com a vontade de Deus. Os frutos da vida na vontade divina. A alma que vive na vontade divina participa da própria vida de Deus e manifesta na terra os frutos da união perfeita entre o Criador e a criatura. Esses frutos são, na verdade, os sinais do reino já presente na alma. A restauração do Éden interior. A primeira consequência é uma paz profunda e inalterável. A alma torna-se um pequeno paraíso, onde tudo está em ordem, porque a vontade divina reina em todas as potências. As paixões se acalmam, as perturbações cessam, e a alma vive serena, ancorada na estabilidade de Deus. A posse do bem infinito. Viver na vontade de Deus significa possuir o próprio Deus. Por isso, toda carência e inquietação desaparecem. A alma deixa de buscar Deus fora, porque o possui dentro de si. É o cumprimento das palavras de Jesus. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A transformação em Jesus pequeno. A alma unida à vontade divina torna-se imagem viva de Cristo. Jesus repete nela sua própria vida. Pensa, ama, fala e age através dela. Já não é a criatura que vive, mas Cristo que vive nela. A divinização por participação. A alma não se torna Deus por natureza, mas participa dos seus atributos. Sua vontade adquire firmeza, seu amor, pureza, sua oração, poder. Tudo o que faz tem valor eterno, porque é animado pela vontade de Deus. A ação com valor infinito. Cada ato, por menor que seja, realizado na vontade divina, adquire valor eterno. Um simples gesto ou palavra, quando unido ao fiat divino, se torna ato de amor universal, com méritos sem medida. A vitória sobre o mal. A vontade humana é o ponto de contato pelo qual o mal age. Quando essa vontade é absorvida pela vontade divina, o mal perde o acesso. Assim, como o demônio não podia tentar Jesus a partir de uma vontade própria, também não pode penetrar na alma totalmente unida à vontade de Deus. Esses frutos são a antecipação do céu na terra. A alma torna-se em si mesma o reino da vontade divina, um reflexo da harmonia original da criação. A operação dos atributos divinos na alma. Nos escritos de Luísa, os atributos divinos não permanecem
conceitos abstratos, mas tornam-se forças vivas, que atuam na alma quando ela vive na vontade de Deus. A união da criatura com a vontade divina não destrói sua natureza, mas a transforma, fazendo dela um canal através do qual Deus age no mundo. O amor divino. O amor humano é limitado e substituído pelo amor mesmo de Deus. A alma ama com um amor puro, constante e universal. Seu coração torna-se o coração de Deus no meio das criaturas. A sabedoria divina. A inteligência humana é limitada. Mesmo sem compreender todos os mistérios, a alma vê tudo como ordenado para o bem. A sabedoria divina lhe dá serenidade diante dos acontecimentos, porque ela reconhece a ordem de Deus em tudo. O poder divino. A alma é fortalecida. O cansaço e o medo não têm domínio, porque é o próprio poder de Deus que nela opera. Sua fraqueza se converte em força, sua paciência em poder perseverante. A justiça divina. A alma se torna justa porque vive na ordem de Deus. Não busca vingança nem condena. Deseja a restauração e a paz. Sua vida reta atrai a conversão e a santificação dos outros. A misericórdia divina. O coração da alma torna-se fonte de compaixão. Ela sente e intercede pelos pecadores com o mesmo amor de Cristo. Deus usa essa alma como instrumento para derramar sua misericórdia sobre o mundo. A bondade divina. A bondade de Deus se torna o modo de agir da alma. Tudo nela é doçura e generosidade, porque é a bondade divina que opera através dela. A imutabilidade divina. A alma adquire estabilidade e constância. Permanece serena em toda circunstância, porque está enraizada na vontade eterna, que não muda. A alma, então, torna-se um pequeno Deus por participação. Deus vive, ama e age nela, e seus atos humanos tornam-se expressões do próprio ato divino. Assim, realiza-se plenamente a oração de Jesus. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Conforme João 17, 21. O céu na terra. O fim da vida na vontade divina é a realização do céu na terra. A alma que vive nessa união torna-se o lugar onde Deus reina plenamente. Nela, o homem e o Criador voltam a caminhar juntos, como no princípio. Essa vida é a obra-prima da criação. Deus encontra na criatura o repouso e a alegria que sempre desejou. A criatura encontra em Deus sua paz e plenitude. Quando muitas almas viverem assim, o mundo será transformado. A vontade de Deus, que reina perfeitamente no céu, começará a reinar também na terra, e a humanidade, purificada de sua vontade própria, viverá a harmonia do amor, da luz e da paz. O reino do Fiat eterno, a plenitude da misericórdia. Textos e citações de Luísa Picarreta no Livro do Céu. A espiritualidade revelada por Jesus a Luísa Picarreta ilumina o mistério da vontade divina como centro e vida de tudo. Suas palavras, recolhidas nos volumes do Livro do Céu, ressoam com força profética e ternura paternal, revelando o amor divino em sua pureza original. A seguir estão reunidos trechos que expressam de modo direto e luminoso o núcleo do ensinamento sobre a vontade de Deus. A vontade divina como vida da alma. Minha filha, a vontade é a vida de cada ato. Sem a minha vontade, até o bem se torna morto. Tudo que é feito fora dela é corpo, como corpo sem alma. A alma que vive na minha vontade é o coração do meu coração, é o centro da minha vida. Volume 14. A vontade divina é a vida do céu e deve ser também a vida da terra. Por isso ensinei, ou seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando as criaturas viverem da minha vontade, a terra será um reflexo do céu. Volume 15. O homem na ordem da criação. O homem foi criado para viver no centro da minha vontade. Era o rei de tudo porque reinava com a minha vontade.
Ao afastar-se dela, perdeu o domínio, a santidade e a felicidade. Volume 12. Minha filha, o primeiro propósito da criação era este: que cada criatura vivesse em nossa vontade e que nela formasse nossa alegria contínua. Assim, quando as almas voltarem a viver na minha vontade, tudo estará restabelecido na ordem primeira. Volume 17. O reino do Fiat Supremo. O reino do meu Fiat será o reino do amor, da paz e da luz. Tudo estará em comunhão com a vontade de Deus. O homem, a criação, os anjos e os santos. Então se cumprirá a oração do Pai Nosso. Volume 20. Minha filha, o reino da minha vontade será o triunfo de todos os meus desígnios. Será o céu que desce à terra para viver entre as criaturas. Será a vitória do amor, a maior glória do Pai. Volume 25. A alma que vive na vontade divina. Quem vive na minha vontade é um novo sol no firmamento da minha glória. Suas ações, pensamentos e palavras são luzes que se difundem e enchem o céu e a terra. Eu nelas repouso e encontro a alegria do meu amor. Volume 22. Minha filha, quando a alma faz seus atos em minha vontade, eu os reconheço como meus próprios atos. É o maior dom que posso conceder, fazer que a criatura participe da minha própria vida. Volume 24. O Fiat da Santificação. O terceiro Fiat será o mais sublime e o mais maravilhoso. Será o Fiat da minha vontade reinando nas criaturas, assim como reina nos céus. Ele dará ao homem a graça de se tornar participante de nossa própria santidade. Volume 19. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O primeiro Fiat deu o ser às criaturas. O segundo as redimiu. O terceiro as santificará, fazendo-as viver na mesma vontade que é vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volume 23. Síntese teológica. O Fiat como chave da economia divina. Toda a história da salvação, da criação à redenção e à santificação, é o desdobramento de um único ato eterno, o Fiat da vontade divina. O Fiat como origem. O primeiro Fiat é o da criação, Fiat Lux, e a luz foi feita. Esse ato contém em si todas as realidades futuras, visíveis e invisíveis. Deus cria por amor e para o amor. O Fiat como reparação. O segundo Fiat é o da redenção, o Fiat Mihi, secundum verbum tuum, da Virgem Maria. Nesse consentimento, a vontade humana e a vontade divina se reencontram plenamente. O Verbo se faz carne e restaura em si a comunhão rompida. O Fiat como consumação. O terceiro Fiat é o da santificação, a realização do pedido do Pai Nosso. É o reino do Fiat Voluntas Tua. A vontade de Deus sendo feita na terra como no céu. Esse Fiat é o coroamento da obra divina, o cumprimento da misericórdia e da justiça, a restauração da harmonia original. Por meio desses três Fiats, a vontade divina se manifesta como o eixo da economia divina, o princípio e o fim de todas as obras de Deus. O primeiro deu a vida, o segundo restituiu a vida, o terceiro unirá para sempre a vida criada à vida incriada. Conclusão. A misericórdia das misericórdias, o reino do Fiat. Em toda a extensão do livro do céu, a mensagem que ressoa com clareza e profundidade é esta: a vontade divina é o bem supremo, o centro de tudo e o destino de todas as criaturas. Nada existe fora dela, senão desordem, fraqueza e infelicidade. Tudo o que nela existe é amor, luz e paz. A humanidade foi criada para viver no seio dessa vontade, e o pecado consistiu em separar-se dela. Cristo veio para reconduzir-nos a esse estado original. Maria foi a primeira criatura a vivê-lo plenamente. E agora, através das revelações dadas a Luísa Picarreta, Deus chama novamente as almas a participarem dessa vida divina.
Esse retorno é a misericórdia das misericórdias, porque não apenas perdoa, mas restaura a unidade perdida. O reino da divina vontade será o cumprimento das promessas divinas, a vitória do amor sobre o egoísmo, da ordem sobre o caos, da santidade sobre o pecado. Será o céu na terra, onde a oração do Salvador se tornará realidade plena. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A alma que vive na vontade divina antecipa em si mesma o triunfo final de Deus. Ela é como um novo sol que aquece e ilumina o mundo, um coração que pulsa com o mesmo amor da Trindade nela. Nela, Deus encontra sua alegria e a criação reencontra seu sentido. Assim, o Fiat Eterno, princípio de todas as coisas, torna-se também o seu fim glorioso. Tudo vem da vontade de Deus, tudo vive nela e tudo deve voltar a ela. Volume 24. Amém, Fiat.